ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E aplaudamos a Santa Mãe de Deus com força. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados filhos e filhas da Igreja de Deus, desejo nesta pregação dar-vos o aprofundamento sobre aquilo que é o maior mistério que celebra a Igreja na face da terra, que é o sacrifício único, eterno e verdadeiro do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. E é importantíssimo que tenhamos um conhecimento não só maravilhosamente pela experiência pessoal que nós temos com o Senhor Jesus, mas também por aquilo que a Igreja nos dá, pela interpretação autêntica, verdadeira da Palavra de Deus. Vocês sabem que hoje há uma multidão de pessoas que interpretam a Bíblia do jeito deles, do modo de pensar deles, e não segundo a doutrina, a verdade da Igreja Santa e Católica. E desde a época dos santos padres, quem são os santos padres? Aqueles que escreveram com sabedoria, que trouxeram no coração o ensinamento oral, ou seja,
a palavra dos apóstolos que conviveram mais perto deles com a doutrina autêntica e verdadeira da igreja. Os santos padres, com muita sabedoria, recebendo a doutrina dos apóstolos, foram guardando isso, passando de coração a coração, e é claro que tudo tem o seu único fundamento na pessoa do Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Sua paixão, morte e ressurreição. E uma das passagens brilhantes que os santos padres da igreja, século I, século II, portanto há mais de 1900 e 800 anos atrás, eles ensinavam, era exatamente, vocês podem tomar comigo agora, para falar do sacrifício da missa, hoje negado por tantas pessoas. Eles tomavam com sabedoria o livro do profeta Malaquias. Se você tem a Bíblia da Ave Maria, é o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias. Quem tem a sua Bíblia? Livro do profeta Malaquias. Os santos padres tomavam exatamente este profeta para falar que ele, muitos e muitos anos antes da vinda do Senhor Jesus, o Verbo de Deus à terra, já havia profetizado que o sacrifício de Jesus seria celebrado do nascer ao pôr do sol, e seria o sacrifício verdadeiro, autêntico, único, que ele daria à igreja. Vamos tomar então o profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Filhos e filhas da igreja, esta passagem do profeta Malaquias, ela foi ensinada, pregada por muitos padres da igreja, não há pouco tempo não, há 1800 anos atrás, século I, século II, século III, século IV, entrando com Santo Agostinho, os santos da igreja, os padres da igreja, tomavam exatamente essa passagem para ensinar os cristãos católicos a respeito do sacrifício da missa, que é celebrado sem cessar sobre a face da terra, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo celebrado no altar. Está claro? Vamos ler então capítulo 1, versículo 11. Pois do levante ao poente, grande é o meu nome entre as nações. Vamos repetir, está escrito: pois do levante ao poente,
grande é o meu nome entre as nações. Em todo lugar, um sacrifício de incenso é apresentado ao meu nome. Em todo lugar, um sacrifício de incenso é apresentado ao meu nome. Como também uma oferenda pura, pois grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor de todo o poder. Viram? Os santos padres da igreja, eu não estou falando de pregadores do Evangelho de pouco tempo atrás, mas estou vos falando dos fundamentos maravilhosos da igreja de Deus, santa e católica. Os santos padres da igreja tomavam esta passagem do profeta Malaquias para ensinar a igreja, aos filhos e filhas da igreja, que o que foi aí profetizado por Malaquias é exatamente o sacrifício do Filho de Deus celebrado nos altares de nossas igrejas, do nascer ao pôr do sol, em todo lugar, um sacrifício puro e santo me é oferecido. Está claro isto? E eu estou vos falando também exatamente pela necessidade extrema, profunda, essencial que nós católicos hoje precisamos ter da verdadeira doutrina da igreja. E então, não sermos iludidos pelas falsas doutrinas, principalmente aquelas que negam que a missa é verdadeiramente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo celebrado no altar. Vejam, o profeta disse, versículo 11, voltemos: do nascer do sol ao seu poente, dizendo, desde que nasce o sol até o pôr do sol, do nascente ao poente, estará sendo celebrado um eterno sacrifício sobre a face da terra. É isso que o profeta está falando aí. Um sacrifício, embora único e santo, um sacrifício, embora único e santo, estará sendo celebrado do nascer do sol ao seu ocaso. E não é um sacrifício que é celebrado ou estava sendo celebrado como no Antigo Testamento. É um novo e eterno sacrifício. Repito, que será celebrado do nascer ao pôr do sol, diz o profeta. Está claro? Em todo lugar, um sacrifício de incenso é apresentado ao meu nome, como também uma oferenda pura, uma oferenda pura. A Igreja Católica anuncia com alegria extraordinária:
Jesus Cristo, Senhor, Ele é a hóstia pura, Ele é a hóstia santa, Ele é a hóstia imaculada, Ele é o pão vivo da vida eterna, Ele é o cálice da salvação perpétua. Claro? Jesus, Ele é a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada. Jesus é o pão vivo da vida eterna. Jesus é o cálice da salvação perpétua. Quando se celebra a missa, quando o sacerdote oferece a Deus o sacrifício da missa, em qualquer lugar da face da terra, em qualquer hora da face da terra, está se realizando esta profecia do profeta Malaquias. Entendendo isso no coração? Eu vos repito, todas as vezes que o sacerdote da igreja celebra o sacrifício da missa, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, está se realizando esta profecia de Malaquias. A igreja primitiva, o que eu quero dizer com isso? A igreja, no início da sua vida, eu já vos disse, os santos padres da igreja pregavam com ardor esta passagem do profeta Malaquias. Por qual razão? Para que os cristãos católicos, naquela época, claro, não havia esta multiplicação de doutrinas que se tem hoje, mas havia também certas doutrinas inventadas por homens, chamadas de heresias, que tinham como fundamento também levar os cristãos católicos para o engano, para adorarem a ídolos, para adorarem a demônios. E era fundamental que a igreja, pela boca dos seus santos padres, anunciasse com ardor a verdade. A missa é o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. A missa é a realização desta profecia do profeta Malaquias. Do nascer ao pôr do sol será oferecido um sacrifício único, santo e perfeito, que é o sacrifício do Senhor. Uma outra palavra maravilhosa que vocês conhecem tanto, a palavra Eucaristia, não é? Eucaristia. Em grego, tradução é exatamente ação de graças. A palavra Eucaristia em grego significa ação de graças. Ação de graças. Em grego, Eucaristiem, ou seja, Eucaristia, ação de graças do Senhor Jesus ao Pai. Jesus, Ele é a plenitude da gratidão ao Pai. Jesus é a Eucaristia do Pai. Jesus é a ação de graças. Jesus é gratidão, entrega total, até o derramamento do seu sangue
e a entrega do seu próprio corpo em sacrifício perfeito. Aí também a origem da palavra hóstia. A palavra hóstia é equivalente à palavra pronto para ser sacrificado. Pronto para o sacrifício. Não podemos deixar de lembrar nesse momento, para que vocês compreendam, a passagem do livro do Gênesis, logo no início, quando Abraão leva o seu filho Isaque para o sacrifício. A palavra, exatamente, Isaque, ele é a hóstia. Isaque é aquele que está pronto para ser sacrificado. E a verdade é, podemos até tomar, vamos lá. Vamos ao livro do Gênesis. Vamos encontrar o sacrifício de Isaque. Quando Abraão leva o seu filho à morte, podemos começar antes um pouquinho. Temos aí no capítulo 12 a vocação de Abraão, o seu chamado. No capítulo 22, Abraão oferece sacrifício. Exatamente o capítulo que fala da entrega do seu filho. Mas o versículo muito especial, Abraão, a partir do versículo 6 do capítulo 22, Abraão tomou as achas de lenha para o holocausto. Encontraram? Gênesis capítulo 22, versículo 6. Abraão tomou as achas de lenha para o holocausto e as pôs aos ombros do seu filho Isaque. Maravilhosamente os santos padres tomavam essa passagem para dizer o quê? Vocês viram aí? Abraão coloca a lenha nos ombros do seu filho. Os santos padres, cheios do Espírito Santo, sabiam e viam nessa passagem uma prefiguração daquilo que o Senhor Jesus viveu. O Senhor também levou o lenho sobre as costas. Isaque é uma prefiguração do Filho de Deus. Na verdade, todo o Antigo Testamento é por causa de Jesus. Se vocês continuarem o capítulo 22, a um certo momento, eu estou indo a essa passagem bíblica para vos lembrar que a palavra hóstia significa pronto para o sacrifício.
aquele que é inocente e que vai morrer por amor, é a palavra hóstia, a morte do inocente, aquele que não tem culpa nenhuma, aquele que não carrega pecado nenhum, aquele que não tem nada de mal dentro dele, este é a hóstia, o inocente pronto para morrer por alguém, isso é a palavra hóstia. Isaac aí, ele é uma hóstia, é inocente. Quantos anos teria Isaac exatamente neste momento aí? 5 anos? 6 anos? 7 anos? Até menos? E ele vai perguntar: meu pai, nós temos aqui o cutelo, a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? Veja a inocência do menino. Ele não sabia, nem havia imaginado que ele seria o cordeiro daquele sacrifício que o seu pai estava pronto a oferecer a Deus. Vejam como os santos padres, com uma sabedoria extraordinária, vão dizer que na pessoa de Isaac está exatamente o Senhor Jesus Cristo, é prefiguração dele, do seu sacrifício. Ele leva a lenha sobre as costas, ele sobe para o monte, que não é o Calvário, mas é o Moriá, ele vai inocentemente, e ele pergunta: meu pai, nós temos tudo aqui, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão abre a sua boca também com o Espírito de Jesus, e vai dizer assim: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Para que vocês entendam como a Igreja Católica, ela tem a sabedoria extraordinária para dar o entendimento do Antigo Testamento. E os santos padres o pregavam com sabedoria. Você não pode hoje ir atrás de qualquer pregador, não, de qualquer doutrina inventada por homens. Você precisa ter a sabedoria de Deus nas sagradas escrituras e prescrutar nelas a verdade da igreja, a verdade do Senhor, e não ficar buscando verdade onde ela não está, e não buscando pregação que não tem a verdade da igreja, mas buscando com profundidade a doutrina, a verdade, o fundamento bíblico autêntico que a Igreja Católica tem por herança dos apóstolos, por isso ela é apostólica, e também por herança dos santos padres da igreja, que deram a ela o fundamento da verdade dada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso eu estou dizendo que os santos padres pregavam maravilhosamente que nesta passagem, em Gênesis capítulo 22, está a prefiguração do martírio, do sacrifício do Filho de Deus. Exatamente está. Quando Abraão vai para sacrificar o seu filho, o Senhor diz pelo anjo: não, Abraão, não é preciso que derrames o sangue do teu filho único, não é preciso, do teu filho Isaque. Mas por que o Senhor disse isso? Para dizer que quem deverá derramar o sangue não é o filho de Abraão, mas é o seu filho no Calvário, que vai derramar o sangue como sacrifício perfeito. Está claro? Enquanto Isaque é poupado, o Senhor Jesus Cristo é entregue. Enquanto Abraão poupa o seu filho por ordem divina, Deus Pai entrega o seu filho por amor,
Por isso Jesus é hóstia, está claro? Porque muito católico não sabe o que significa hóstia. Pensa que a hóstia é a pessoa de Jesus somente, mas não é. Hóstia é, primeiramente, uma verdade: aquele que se entrega puro, santo, imaculado pelos pecadores. Por isso Jesus é a hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, o pão vivo da vida eterna, o cálice da eterna salvação, certo? Também no livro do Gênesis, mas vamos ao capítulo 22 para você anotar aí na sua Bíblia. Versículo 7. Isaque falou a seu pai Abraão: meu pai, disse ele. Uma tradução hebraica, ele disse Abá. Meu pai, Abá, meu pai. Com amor, filho. Abá, meu pai, significa papaizinho. Onde está? Meu pai, disse ele. E Abraão respondeu: estou aqui, meu filho. Ele continuou: aqui estão o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Veja a inocência e a pureza do menino. Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus saberá ver o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a andar juntos. Você tem alguma dúvida que Deus Pai estava com seu filho no caminho do Calvário? Claro que maravilhosamente Deus Pai estava. Mas não há dúvida nenhuma que no caminho do Calvário, se Isaque ia ao Monte Moriá, o Filho de Deus eterno ia para o outro monte chamado Crânio, Gólgota, Calvário, que dizem os santos padres, é chamado de Calvário, de Gólgota, exatamente pela estrutura do monte, que parecia um crânio mesmo. A tradução é Gólgota, crânio, Calvário, crânio, lugar semelhante a um crânio. E o Senhor vai. Ele é a hóstia pura, santa e imaculada. Jesus está indo para dar à igreja o seu sacrifício eterno, este que falou o profeta Malaquias no capítulo 1 do seu livro. Mas eu vos disse há pouco, onde está maravilhosamente a presença do amor do Pai na subida do Senhor ao Calvário? O Senhor Jesus, diferentemente de Isaque, sabia muito bem que ele era o Cordeiro. Quando o Senhor Jesus ia ao templo, quando adolescente, quando jovem,
e ele via lá os cordeiros sendo sacrificados, o Senhor sabia muito bem que ele seria aquele cordeiro que estava sendo prefigurado por todos aqueles que ele via no templo de Jerusalém. Mas a presença de Deus Pai com o seu Filho no caminho do Calvário é que o sustentava, o seu amor pelo Pai. Por isso Jesus é Eucaristia, Jesus é ação de graças em plenitude. Jesus, ele dá ao Pai o seu amor em plenitude, e esse amor tem a sua plenitude no Calvário. Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus realiza o sacrifício perfeito e eterno, e por amor. Eis-me aqui, está escrito na carta aos Hebreus: Pai, eis que venho para fazer a tua vontade. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eis que eu venho, meu Pai, para fazer a tua vontade. Agora lembra-te do caminho do Senhor, do Sinédrio, a fortaleza Antônia, onde foi julgado, e de lá ao Calvário. Lembrando também da caminhada de Isaque com Abraão até o Monte Moriá, quando Isaque disse: onde está o cordeiro? Abraão disse: estou aqui, meu filho. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, já prefigurando que o cordeiro verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. E eu vos faço meditar quais foram as palavras íntimas do coração do Filho para o Pai durante a ida ao Calvário. O Evangelho nos fala de uma palavra do Senhor no altar da cruz: meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Essa o Senhor falou no altar da cruz, porque trazia sobre ele o peso dos pecados de toda a humanidade. E dizem os santos padres maravilhosamente: por que que o sol se escureceu? Por que que o sol se ocultou durante a agonia e a morte do Senhor? Porque o sol estava na cruz. Jesus é a luz do mundo. O sol se esconde para que o verdadeiro sol, a luz do mundo, brilhasse no Calvário. Mas eu vos faço novamente puxar na alma a meditação: quais seriam as palavras do íntimo do coração do Senhor Jesus Cristo ao Pai durante a sua subida ao Calvário? Podemos não imaginar, porque o Evangelho não vem e não é puxado de fatos imaginativos, mas daquilo que o Espírito Santo traz na alma dos seus santos e santas,
daquilo que o Espírito Santo revela e que não está escrito na Bíblia, mas Ele revela, porque a plenitude, claro, da revelação está nas Sagradas Escrituras, mas tudo aquilo que maravilhosamente o Senhor Jesus falou, podemos meditar maravilhosamente. Ele pode ter dito ao coração, no coração, ao Pai, durante a sua subida ao Calvário: Pai, eis-me aqui, eis-me aqui, meu alimento é fazer a tua vontade. Deste-me um corpo, e este corpo é para fazer a tua vontade. Pai, eis o meu amor, a minha entrega. Enfim, palavras profundas entre o Pai e o Filho, no silêncio, na comunhão profunda do Espírito Santo, que sem dúvida alguma aconteceu. Se o livro do Gênesis, no capítulo 22, nos fala do diálogo entre Isaac e Abraão, não há dúvida que houve um diálogo maravilhoso entre o Filho e o Pai durante a sua ida ao Calvário. Lá no íntimo do coração, palavras de sabedoria, na qual o Espírito Santo maravilhosamente pôde ter colocado, cravado nas Sagradas Escrituras, como deu ao autor da carta aos Hebreus: meu Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Está escrito no livro: estou aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui. Sacrifício puro, santo e perfeito é o Senhor Jesus Cristo, presente na igreja, celebrado maravilhosamente em seu sacrifício único, que é a Santa Missa. Há também uma outra prefiguração muito especial no livro do Gênesis, exatamente quando está no capítulo 14, quando Abraão encontra aquele sacerdote misterioso chamado Melquisedeque, que vocês tanto escutam falar. Quem já foi a uma ordenação sacerdotal sabe que exatamente esse salmo é cantado para dar ao sacerdócio de Jesus Cristo a alegria dessa prefiguração. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Quem é este rei de Salém que Abraão encontra? E Abraão dá a ele todo o seu dízimo. Ele recebe o pão e o vinho, como grande prefiguração da Santa Missa. Os santos padres também, com grande sabedoria, vão tomar esta passagem do livro do Gênesis para prefigurar o grande mistério do sacrifício da missa, a matéria para o sacrifício, da qual o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou em suas mãos o pão e o vinho para mudar verdadeiramente na sua carne e no seu sangue. Capítulo 14, versículo 17, acompanhem. Eu faço questão que vocês entendam no coração algumas das passagens extraordinárias do Antigo Testamento que fundamentam o mistério da missa, porque tem muita gente pregando besteiras por aí. Tem muitos e muitas que, sendo ignorantes,
abandonam a igreja, não adoram mais o Senhor Jesus na missa, não comungam mais seu corpo e o seu sangue, e pensam que nos basta só o evangelho escrito, e não basta só o evangelho escrito. A Igreja Católica tem uma tradição chamada herança, tradição apostólica, que fundamenta a interpretação verdadeira, verídica da Bíblia, chamada de magistério, que tem a riqueza dos santos padres, das quais eu estou falando para vocês. São João Crisóstomo é um, Justino é outro, Ambrósio, Santo Agostinho. Ou o próprio fundamento do magistério da igreja, que dá autoridade para que você interprete as escrituras com sabedoria, e não segundo a vontade dos homens, e não segundo a interpretação de qualquer pessoa, que pensa que livremente pode interpretar a Bíblia do seu jeito, e inventar igrejas, e fundar igrejas, e inventar doutrinas, e fazer o que ele quer. Não pode, ou não se pode fazer, mas infelizmente fazem, levantando assim uma confusão na cabeça de tantos católicos. Acompanhe, compadre, aquilo que eu vos disse agora oralmente: o encontro de Abraão com este misterioso sacerdote chamado Melquisedeque. 17, versículo 17, capítulo 14. O rei de Sodoma avançou para o vale, isto é, o vale do rei, ao encontro de Abraão, que voltava vitorioso sobre a vitória na guerra, e os reis que a eles se aliaram. Foi Melquisedeque, rei de Salém, que forneceu pão e vinho. Está claro? Estão acompanhando? Ofereceu pão e vinho. Ele era o quê? Sacerdote de Deus o Altíssimo. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus adversários às tuas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Quem era esse Melquisedeque? Sacerdote do Altíssimo. Está aí este sacerdote chamado Melquisedeque. Ele não tem genealogia, ninguém sabe o nome de sua mãe, nem de seu pai, nem a sua descendência. É um homem misterioso, mas nele está a prefiguração do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Nele. Vocês estão entendendo? Quando a igreja fala de sacerdotes, quando a igreja fala da missa, não é uma invenção da igreja. E eu fiz questão de buscar exatamente no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, onde já está prefigurado aí o sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
que Ele nos deu no Calvário, e que a igreja celebra do nascer ao pôr do sol, como disse o profeta Malaquias. A missa é celebrada do nascer ao pôr do sol em toda a face da terra. Não se para de ser celebrada a missa. Exatamente neste momento está sendo celebrada uma missa. Enquanto você está dormindo, está sendo celebrada a missa. Enquanto você, infelizmente, pode estar se jogando na desgraça do pecado, está sendo celebrada uma missa por você. O sangue do Senhor está sendo derramado por você. Mesmo aqueles que não conhecem Jesus, que não adoram Jesus, aqueles que não querem saber do Senhor, está sendo celebrada uma missa naquele momento pela vida dele. Do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito, como disse o profeta Malaquias. Voltemos aí ao versículo 17, para que vocês entendam muito bem o que a igreja vos ensina. Acompanhem. Foi Melquisedeque que forneceu pão e vinho. O que ele era? O que está escrito aí? O que ele era? Sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Vamos à carta aos Hebreus. Vá com a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Capítulo 5. Filhos e filhas da Igreja Católica, vejam a extraordinária realidade do autor da carta aos Hebreus, que não é o apóstolo Paulo, mas sem dúvida alguma, um homem que amava Jesus e que tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Alguns exegetas dizem que o autor da carta aos Hebreus era um sacerdote judeu convertido, mas vejam a profundidade do autor da carta aos Hebreus. Ele vai buscar no livro do Gênesis esta passagem de Melquisedeque que eu acabei de vos falar. Veja onde vai a catolicidade da igreja, aonde vai buscar a igreja os seus mistérios. Por isso que você não vai pegar nenhum pastor protestante falando, principalmente a nível pentecostal, falando do Antigo Testamento, mergulhado no mistério da igreja. Não vai. Eles pegam passagens soltas do Antigo Testamento para provarem o que eles querem aprovar, mas eles não vão buscar a verdade da igreja presente, a verdade do Evangelho presente no Antigo Testamento, como fez o autor da carta aos Hebreus. Por isso eu faço questão que você pegue agora o capítulo 5 da carta aos Hebreus e veja aonde esse maravilhoso autor bíblico vai buscar o fundamento do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 da carta aos Hebreus, pegaram? Versículo 5. Assim também nosso Senhor Jesus Cristo não arrogou a si mesmo a glória
de se tornar sumo sacerdote. Recebeu-a daquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos voltar? Não foi esta palavra que Deus Pai falou ao Senhor ao caminho do Calvário? Não foi esta palavra que Deus Pai falou ao seu Filho ao subir ao Calvário: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho. Como Abraão disse a Isaque: Estou aqui, meu filho. Deus Pai disse a Jesus: Tu és meu filho, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, Tu és meu filho. Esta potência de filiação, por natureza divina do Filho. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus não, Jesus é por filiação divina, por natureza divina. Tu és meu filho, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está aí. Assim também o Senhor Jesus Cristo não arrogou a si mesmo a glória de se tornar sumo sacerdote, recebeu-a daquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, atenção ao versículo 6. De conformidade com esta outra declaração: Tu és sacerdote para a eternidade, à maneira de Melquisedeque. Viram? Tu és sacerdote para a eternidade, à maneira de Melquisedeque. Foi ele quem, durante sua vida terrena, ofereceu orações, súplicas, com grande clamor e lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelos próprios sofrimentos, e levado até a própria consumação, veio a ser, para quanto lhe obedecem, causa de salvação eterna, tendo sido proclamado por Deus sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Está claro? Queridos, filhos e filhas da igreja, assim, quando vocês escutam a igreja católica falar de sacerdote, você entenda que ela está falando do sacerdócio único do Senhor Jesus Cristo, que está verdadeiramente presente na igreja. Por isso a igreja pode celebrar o único e eterno sacrifício do Senhor, como disse o profeta Malaquias: do nascer ao pôr do sol me é oferecido um sacrifício santo e perfeito, que é o sacrifício da missa. Quem é o nosso alimento neste sacrifício? É o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo.
O pão que eu darei é a minha carne, o sangue que eu darei é a bebida verdadeira. Os santos padres, quando pregavam isto, que eu hoje também tenho alegria de vos pregar, pregavam com alegria e com entusiasmo, da qual não ficava dúvida no coração de ninguém. Não havia mais dúvida que a missa é o sacrifício de Jesus Cristo celebrado sobre a face da terra, que a missa é o único sacrifício de Jesus, único, embora celebrado do nascer ao pôr do sol, mas único e eterno sacrifício, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Deste-me um corpo. Voltemos ao diálogo do Calvário. O Pai disse ao Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei sacerdote eternamente. E o filho diz ao Pai: Deste-me um corpo, e este corpo é para fazer a tua vontade. E a ida ao Calvário, e o sacrifício do Senhor, hóstia pura, santa e imaculada, e a alegria hoje da Igreja Católica poder dar ao mundo o sacrifício do Senhor e celebrá-lo do nascer ao pôr do sol, tornando verídica, tornando verdadeiramente presente a profecia de Malaquias. Vamos voltar a ela. Malaquias, capítulo 1. Versículo 11 e seguintes: Pois o levante ao poente, grande é o meu nome entre as nações. Em todo lugar um sacrifício de incenso é apresentado ao meu nome, como também uma oferenda pura, pois grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor de todo o poder. Mas eu quero terminar essa pregação com o início da profecia é uma graça, o segundo momento é uma grande exortação. Versículo 12, o que está escrito? Vós, no entanto, o profanais, dizendo: o altar do Senhor é impuro. O que traz de alimento é irrisório. Dizeis ainda: vede que enjoo, e vós a recusais com desprezo, diz o Senhor de todo o poder. Quantos são os católicos que hoje abandonam o altar de Deus, ignoram o sacrifício de Cristo celebrado na face da terra, trocam a missa por cultos protestantes? Quantos fazem isso? Quantos abandonam o corpo e o sangue de Cristo? Abandonam a missa? Dizem que a missa é enjoativa, é cansativa, e vão atrás de experiências de emoção em cultos pentecostais.
Quantos fazem isso? Exatamente também, esta profecia de Malaquias ecoa hoje, forte aos nossos ouvidos. Ignorais o altar de Deus? Ignorais o altar de Deus? Abandonais o sacrifício de Cristo? E eu desejei ardentemente nesta pregação dar a vocês alguns fundamentos bíblicos profundos do sacrifício da missa. Para que vós não vos iludais com, infelizmente, mentiras, seduções, heresias, que às vezes querem entrar na sua própria vida para vos tirar da presença do Senhor no sacrifício da missa. Disse o profeta Malaquias: vós, no entanto, profanais, dizendo: o altar do Senhor é impuro, o que traz de alimento é irrisório. Dizeis ainda: vede que enjoo, e vós a recusais com desprezo, diz o Senhor de todo o poder. Eu recebi durante a minha quaresma, não sei se a câmera vai poder, depois quem acompanhar essa pregação em DVD, poderá ver esta foto. Está o Senhor no templo, vendo o sacrifício de um cordeiro. E aqui a meditação nos leva àquilo que eu dizia na pregação. Ele sabia muito bem que o cordeiro, que toda essa prefiguração era por causa dele. Jesus é o cordeiro de Deus. Jesus é a hóstia pura, santa e imaculada. O que significa hóstia? Mais alto. Pronto, mais do que isso. Alguém puro, inocente, pronto para morrer pelos culpados. Isso é hóstia. Isaac foi uma prefiguração. O Senhor Jesus, a plenitude, Filho de Deus eterno. Por isso, a igreja celebra a Santa Missa, o único sacrifício de Cristo, do nascer ao pôr do sol, como profetizou Malaquias. Vamos cantar o salmo. O irmão Cântaro pode nos ajudar? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Vocês escutam esse salmo na quinta-feira santa, vocês escutam esse salmo em Corpus Christi, em qualquer ordenação sacerdotal, vocês vão escutar, nas grandes solenidades da igreja, quando se fala do corpo de Deus, do sacerdócio de Cristo, vocês vão escutar este lindo salmo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Se você escutava e não entendia, agora você entende muito bem por que a igreja canta esse salmo com tanta alegria. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Vamos escutar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé. E você vai pedir ao Espírito Santo a sabedoria hoje para viver como um católico cheio do Espírito Santo e participar da missa com o coração adorador, com o coração cheio do Espírito Santo. Tu és sacerdote para sempre, meu Deus e Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem do rei de Salém, do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Vamos cantar bem bonito. Tu és. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Vocês, vamos para o alto. Tu és sacerdote. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ainda essa semana eu recebi um e-mail de uma evangélica amiga minha que me viu vestido no site da Toca com os paramentos. E ela ligou chorando para mim na quinta-feira dizendo: Padre, eu sou evangélica, mas eu cheguei às lágrimas por ver em ti vestes sacerdotais. Bonito, né? Ela quis dizer: eu não vejo isso na minha igreja, eu vejo o pastor de terno, gravata. Agora, eu cheguei às lágrimas por ver em você a dignidade de vestes sacerdotais. Por isso a igreja canta: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ainda nessa manhã, continua essa pregação, esse aprofundamento. Vamos cantar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Só vocês cantando. Tu és, segundo a ordem do rei.